Eu acho que todos podemos concordar que a pandemia do Covid-19 foi um momento muito estranho para todos. Por mais trágico que tenha sido, a pandemia também foi marcada por algumas mudanças estranhas, bizarras e absolutamente malucas em praticamente tudo. Então fique confortável em seu assento socialmente distanciado e prepare-se para as mudanças mais loucas que aconteceram durante a pandemia. Guerreiros de guarda-roupa. Não importa onde você esteja no mundo, é provável que seu governo dê o mesmo conselho sobre o Covid. Se você for sair, fique longe de outras pessoas e use máscara. Mas algumas pessoas levaram esse conselho um pouco mais a sério do que outras, o que levou a um monte de fantasias malucas que você nunca teria visto antes de 2020. Veja esse cara aqui, por exemplo, que não apenas estava respirando por um snorkel autofiltrado, mas ele também vestiu os óculos de mergulho para uma viagem às compras. Parece que ele mergulhou de cabeça nisso, não é mesmo? Uma outra família inteira na China também decidiu jogar a sua autoconsciência pela janela para evitar a doença mortal. Além de máscaras, eles usavam capas de chuva descartáveis e, mais estranho de tudo, recipientes de água sobre suas cabeças, fazendo com que eles pareçam bandidos em um filme de ficção científica de baixo orçamento. Pelo menos eles não submeteram nenhum outro animal ao mesmo destino, ao contrário dessa mulher que embrulhou seu pobre filhote da cabeça aos pés em sacos plásticos. Isso parece bem apertado. Mas levando a coroa de roupa de Covid mais maluca de todas, nós temos esse homem, visto esperando um trem em um metrô chinês. Agora, eu já vi umas coisas bem estranhas em metrôs, mas isso aqui é o tipo de estranho totalmente exclusivo da pandemia. Você falou roupa? Na verdade, o cara tá vestindo um sistema de defesa Covid completo. O visual todo é extraordinário, mas esses tubos de distanciamento social rendem a ele o prêmio principal por pura ingenuidade. Embora eu tenha que mandar um salve especial para essa pessoa, em uma fantasia de T-Rex selado, entrando para fazer compras. Parece que ele foi fazer compras em um mercado pré-histórico. Loucura dos macacos. Para impedir a propagação do vírus, muitos países foram forçados a fechar as suas fronteiras, o que foi devastador para a indústria global do turismo. No entanto, em Lopburi, nordeste de Bangkok, na Tailândia, a falta de turistas afetou mais do que apenas a economia. A cidade é conhecida por sua enorme população de macacos caranguejos, que apesar desse nome, preferem a comida que os turistas vão lhe dar do que os caranguejos. E quando os turistas de repente não estavam mais por perto para alimentá-los, hordas de macacos famintos saíram às ruas lutando por qualquer resto que pudessem encontrar. Conforme o ano de 2020 foi passando, o comportamento desses macacos só piorava, até que as pessoas ficaram com medo de sair de casa. Sem seu suprimento constante de bananas oferecidas pelos turistas, os macacos formaram gangues, brigando entre si por comida no lixo e causando caos em toda a cidade. E os primatas em guerra continuaram até 2021, aterrorizando qualquer um que entrasse em seu caminho. Eu acho que todo mundo concorda que é bem chato ter que ficar em casa o dia inteiro. Mas pelo menos a maioria de nós só tinha apenas uma ameaça mortal para se preocupar ao sair de casa. Mas sabe o que não é mortal? Os botões de curtir e se inscrever. Eu posto conteúdo novo e incrível com tanta frequência que esse é o único jeito de você conseguir acompanhar tudo isso. Tudo feito? Maravilha! Agora de volta aos negócios. Todo mundo dança. Em abril de 2020, metade da população mundial estava sob alguma forma de lockdown imposto pelo governo. Mas naquelas primeiras semanas, apesar de estarem confinados em suas casas, a necessidade inerente da humanidade de festejar continuou. Na Itália, por exemplo, dezenas de ravers trocavam os clubes pelo conforto de suas próprias varandas, enquanto os DJs tocavam suas músicas. Esses vídeos se tornaram virais, e em pouco tempo as pessoas começaram a fazer alguns memes, mudando as músicas originais por artistas americanos como Katy Perry e Madonna. Sem nenhuma surpresa, as celebridades absorveram essas informações falsas como evangelho. Em um post que já foi deletado, Katy Perry não apenas retweetou o vídeo falso, mas também cometeu um outro erro colocando a bandeira da Hungria, e não a italiana. Mamma mia! No entanto, não foram apenas os italianos que entraram no ritmo. Um DJ de Edimburgo, no Reino Unido, decidiu fazer uma festa de rua e transmitir tudo ao vivo no Facebook. Mas, no entanto, não foi bem um projeto X. And the next song is quite appropriate, and somebody asked for it. They're staying anonymous, and it's a song called Let's Stick Together. Who was that? It was you. You sent me the playlist, didn't you? Great playlist, by the way. Folks, it goes like this.
Eu até parabenizo esse cara por tentar animar as pessoas um pouco. Mas eu com certeza não vou chegar perto de ninguém nessa festa. Mesmo assim, uma balada sem bebidas caras e sem potencial pra me humilhar bêbado na frente de todos? Poderia ser muito melhor. Do caos à tranquilidade. Enquanto todos ficavam dentro de casa festejando, encontrando novos hobbies ou apenas deprimidos, o mundo lá fora parou de forma assustadora. A Times Square em Nova York, um epicentro geralmente vibrante e caótico da cidade, ficou silenciosa e vazia, em março de 2020. Um dos joalheiros da cidade descreveu como ficou mais fácil para ladrões operarem nesse estranho estado de desolação. A ausência da polícia, juntamente com a falta de qualquer multidão para retardar uma fuga, significa que um bandido poderia roubar os brincos mais caros do lojista e escapar sem problemas. Já na Arábia Saudita, as multidões no local sagrado islâmico da Grande Mesquita em Meca já foram tão grandes que botaram a Times Square no bolso. Cerca de 100 mil pessoas lotam a Times Square para eventos como Ano Novo, mas a mesquita tem uma capacidade para mais ou menos 2 a 4 milhões de pessoas. Isso acontece porque os muçulmanos são obrigados a fazer uma peregrinação a Meca uma vez na vida, desde que possam fazê-la. Mas, no entanto, no ano de 2020, o número permitido para visitar a Sagrada Kaaba foi reduzido de milhões para meras 1.000 pessoas, para conter a propagação desse vírus. Os peregrinos sortudos que compareceram estavam sujeitos a regras muito rígidas: distanciamento social, uso de máscaras e proibição de tocar na própria Kaaba. Agora, se você quiser saber o que eu fiz durante esse tempo, eu acho bom você dar uma olhadinha nos meus outros vídeos. Sonhando grande. Como se ver tudo isso nas notícias e também ter que pensar nisso a cada hora do dia não fosse ruim o suficiente, parece que o Covid teve um impacto até em nossas vidas inconscientes. Vários estudos revelaram que as pessoas estavam tendo sonhos mais malucos e vívidos durante a pandemia do que antes. Não apenas isso, mas elas geralmente se lembravam muito melhor de seus sonhos, ou em muitos casos de seus pesadelos. Parece que o estresse da pandemia, juntamente com a falta de estímulos interessantes, acabou fazendo coisas estranhas em nossos cérebros, que se materializou enquanto nós dormíamos à noite. Muitas pessoas relataram sonhos diretamente relacionados ao vírus, como um homem que se lembrava de ter se transformado em um anticorpo e com muita raiva matou qualquer resquício que podia encontrar. Outros relataram sonhos menos claramente relacionados. Eu mesmo tive um pesadelo parcialmente vívido, onde uma multidão de vocês correu para o meu quarto e viu meu rosto de verdade. Eu acordei suando frio aquela noite. Embora nós realmente não entendemos como que os sonhos realmente funcionam, eles geralmente refletem emoções que sentimos durante o dia. As ansiedades que podemos ter ao redor do Covid são, portanto, mais propensas a se materializar como aspectos negativos em nossos sonhos, literal ou metaforicamente. Além disso, sonhos mais intensamente vívidos foram teorizados para servir como mecanismos de enfrentamento. Por sua pura intensidade, eles são mais fáceis de lembrar e podem nos ajudar a lidar com problemas de verdade da segurança de nossas camas. Parece bem alucinante, não é mesmo? Mas e você? Teve algum sonho maluco que você conseguiu se lembrar durante o lockdown? Diz aí pra gente nos comentários abaixo. Curas curiosas. Não foi até o final de 2020 que uma vacina aprovada para o Covid-19 foi lançada para um número significativo de pessoas muito mais tarde. Mas durante a espera por algum tipo de inoculação, algumas formas alternativas de medicina apareceram. Na cidade iraniana de Qom, uma prática muito peculiar foi defendida pelo autoproclamado clérigo Ayatollah Tabrizian. Não muito fã da medicina ocidental, a controversa figura religiosa aconselhou a aplicação de bolas de algodão embebidas em óleo violeta no seu, digamos que, por onde sai o número 2, se é que você me entende. Tabrizian afirma que o óleo, que é muito encontrado em produtos capilares, é uma cura milagrosa, embora não haja ciência para apoiar a sua afirmação. Felizmente, a grande maioria dos iranianos não seguiu o conselho de Tabrizian e foi amplamente condenada em todo o país. Já no sudeste do Irã, na Índia, uma cura diferente e talvez ainda mais bizarra estava sendo utilizada: a fricção de excremento de vaca no corpo. Você ouviu direito. Além do ato bem nojento de se ensaboar em esterco de vaca, um certo grupo supostamente se envolveu numa festa de beber urina de vaca. Eu estive em algumas festas ruins na minha vida, mas isso realmente iria me tirar da vibe. Mas isso não é tão absurdo quanto pode parecer. Na Índia, as vacas são vistas como criaturas sagradas. Então, seus subprodutos, como o leite e, sim, xixi e cocô, são considerados por alguns como agentes purificadores, embora a ciência não possa apoiar isso. No entanto, graças ao Covid, os negociantes de cocô começaram a vender resíduos de vaca, procurando aproveitar essas crenças e obter um lucro rápido explorando o medo das pessoas do vírus. Por cerca de $6,70 por quase 2 copos de xixi, o negócio não era muito mais barato do que uma cerveja.
E eu acho que eu sei qual eu vou levar pra festa. Grande problema? Grandes sapatos. Apesar dos governos imporem regras rígidas de distanciamento social ao redor do mundo, sempre vão existir algumas pessoas que ignoram por completo isso. Depois de perceber essa falta de respeito pela lei, um sapateiro romano chamado Grigori Lup apresentou um plano bastante considerável para incentivar as pessoas a ficarem separadas. Mas qual era esse plano, você pergunta? Projetar e fabricar versões enormes e alongadas de sapatos comuns de palhaço para que as pessoas fisicamente não possam ficar perto uma das outras. Então Lup esperava que as mesmas pessoas, que provavelmente nem usavam máscaras, usassem essas monstruosidades. Eu não tenho tanta certeza. Independente disso, Lup não estava disposto a deixar nenhum pessimista impedi-lo de perseguir o seu sonho. Ele fez o projeto e comercializou os sapatos por incríveis $115 o par, e fez eles no tamanho 75 masculino europeu, que é mais ou menos 37A nos Estados Unidos. O homem mais alto que já viveu, Robert Wadlow, usava sapatos desse tamanho, mas ele tinha 2,72 m de altura. Agora, é seguro dizer que se você for para a Romênia, você não vai ver todo mundo andando com sapatos de 47 centímetros. Mas, no entanto, algumas pessoas compraram essas botas gigantes, que é uma consequência da pandemia que eu realmente não esperava. Até o Papai Noel pegou um par desses. Eu só espero que ele não tenha muita dificuldade em descer pela chaminé. Perder é ganhar. Com a pandemia remodelando fundamentalmente o modo de vida de muitas pessoas de maneiras que elas não podiam controlar, algumas pessoas aproveitaram essa oportunidade para mudar suas vidas do jeito que podiam. Para um casal na Austrália, isso significava muito trabalho. Ambos estavam insatisfeitos com o peso, que havia saído do controle depois que eles passaram o início do lockdown, comendo só fast food e bebendo. Em seu maior peso, o marido, Troy, pesava quase 160 quilos. Então, um certo dia, apareceu na televisão um anúncio de um plano de perda de peso, oferecendo um prêmio em dinheiro por concluí-lo. Embriagados, Troy e sua esposa, Leslie, concordaram em tentar. Um mês depois, contrariando suas expectativas mais malucas, o casal percebeu que estava curtindo todo o processo, e o incentivo financeiro ficou em segundo plano. Trocar lanches por refeições nutritivas e a televisão por malhar estava ajudando muito sua saúde física e mental. Depois de 6 meses, a transformação foi realmente insana. Troy havia perdido 60 quilos, Leslie a mais de 25, e o peso continuava caindo. Ao documentar todo o processo no Instagram, o casal não apenas se ajudou, eles também foram uma inspiração para seus seguidores. Bem que eu tô tentando largar as minhas batatinhas fritas, mas deixa pra amanhã. Compras peculiares. Não é segredo que os hábitos de compra das pessoas mudaram ao longo da pandemia. O papel higiênico virou pó de ouro, enquanto o desinfetante para as mãos podia ser encontrado no carrinho de compras de qualquer pessoa. Mas as compras das pessoas ficaram muito mais estranhas do que isso. No Reino Unido, os britânicos gastavam o equivalente a 56,1 bilhões de dólares em itens de dispensáveis para aliviar o tédio. Desde um traje de mergulho antigo até uma fantasia do Homem-Aranha. Isso está levando o jogo de máscaras a um nível totalmente novo. E com o fechamento de seus preciosos pubs, uma quantidade de pessoas surpreendente, ou talvez nem tanto assim, compraram seus equivalentes infláveis. Porque os britânicos vão fazer qualquer coisa para garantir que eles possam beber socialmente. Incluindo, ao que parece, comprar um esqueleto de plástico em tamanho real e um crânio de dinossauro e combinar os dois em um amigo mutante morto-vivo chamado Bonnie Tony. Enquanto isso, uma pesquisa nos Estados Unidos descobriu que mais de 1/3 dos americanos fez compras por impulso para lidar com o estresse do vírus. Carrie Harris gastou $60 comprando uma barraca para o seu gato, mas depois admitiu que não conseguia pensar em nenhum motivo prático para um gato precisar de um negócio desses. Mas eu acho que nem tudo precisa ser prático para valer a pena. Por exemplo, esse esqueleto gigante de 4 metros de altura. Pelo menos eu compraria um desses, em qualquer época do ano, só para deixar o carteiro esperto. Mas não se preocupe, não importa o quão assustadoras essas coisas possam ser. Pelo menos estão cientes da segurança pública. Moda forçada. Depois de meses confinados em nossas casas, quando o mundo finalmente começou a se abrir de novo, as pessoas estavam nervosas e animadas para voltar a seus lugares favoritos. Mas as coisas não estavam bem como eram antes. Um café na Alemanha impôs um código de vestimenta bastante único para quem quisesse jantar. Chapéus de macarrão de piscina. Agora, se eu tivesse visto isso em 2019, teria pensado que finalmente enlouqueci. Mas em 2020, no entanto, acho que isso não seria um problema. Mas eu ainda ficaria surpreso com esse cara, que está arrasando com o visual que eu vou chamar de distância social chique. Em Hangzhou, na China, uma escola empregou um método semelhante para manter os seus alunos distantes um dos outros. Aqui, porém, o capacete bem-humorado tinha um significado mais histórico. 1000 anos atrás, durante a dinastia Song da China,
Os funcionários da corte eram obrigados a usar chapéus Zanjiao Puto, com longas abas rígidas em cada lado. Elas foram projetadas pelo imperador para impedir que seus oficiais se aproximassem o suficiente um do outro para conspirar contra ele. Ah, agora eu vejo por que as crianças tiveram que usar esses negócios. Acho que não era pelo vírus, e sim para impedir que as crianças façam uma conspiração para aumentar o tempo de intervalo. Avanços alienígenas. A perspectiva de vida alienígena fora de nosso sistema solar vem fascinando os humanos há milênios. Em 2019, houve 6.200 avistamentos de OVNIs só nos Estados Unidos. Mas em 2020, com o Covid se espalhando rapidamente pelo país, esse número acabou aumentando bastante para 7.200. E somente em Nova York, os avistamentos dobraram. Será que os aliens decidiram que, com a Terra parada assim, era o momento perfeito para descer e dar uma olhadinha? Ou talvez eles que estejam por trás da pandemia esse tempo todo? Por mais que eu queira acreditar nisso, uma explicação mais provável é que com o mundo em confinamento, as pessoas simplesmente tiveram mais tempo para olhar para o céu. Além disso, o Pentágono desclassificou 3 vídeos feitos pela Marinha dos Estados Unidos, mostrando fenômenos aéreos não identificados, que aumentaram o interesse em extraterrestres. Este mostra algo que alguns pilotos viram em 2015, enquanto estavam a bordo de um jato de combate ancorado no USS Theodore Roosevelt. Além de voar contra o vento, o objeto não identificado foi aparentemente precedido por todo um grupo de objetos semelhantes, só que fora da câmera. Mesmo que você não acredite em alienígenas, isso é realmente muito estranho, não é mesmo? Mas e você? O que acha que aconteceu? E você viu algum avistamento estranho no ar durante o lockdown? Conta pra gente nos comentários abaixo. A ascensão dos manequins. Sabemos que os avistamentos de OVNIs aumentaram durante a pandemia, mas eles não foram o único fenômeno estranho a ter um aumento nos números. Em todo o mundo, estranhas figuras humanoides começaram a surgir em todos os lugares. Manequins. Tá bom, eles provavelmente não são sencientes, mas ainda assim me assustam. Para evitar que as pessoas se sentem muito próximas uma das outras, restaurantes de todo o mundo começaram a usar manequins para ocupar assentos e impor o distanciamento social. Um deles, na Virgínia, montou uma carga de pessoas de plástico em tamanho real, em várias posições diferentes. A ideia era promover o distanciamento social de uma forma que tornasse toda a experiência gastronômica menos vazia e um pouco mais normal. Tá, mas normal pra quem? Mas a invasão não parou por aí. Além de aparecer em um bar na Turquia, os humanoides foram para a Coreia do Sul, onde causaram uma grande confusão em um estádio de futebol. Como os torcedores reais tiveram que ficar em casa, o clube de futebol montou o que eles alegaram serem manequins comuns, ou como eu os chamo, fanequins, para adicionar um pouquinho de atmosfera às arquibancadas. No entanto, alguns espectadores astutos apontam que esses não eram apenas manequins comuns. Eles eram, na verdade, companheiras adultas de plástico. Algumas das companheiras estavam até segurando cartazes anunciando explicitamente um certo tipo de brinquedo. Com certeza é um jeito interessante de manter as pessoas interessadas em futebol. Robôs de estrada. Acho que todos podem se identificar quando eu digo que durante o lockdown, o consumo de comida para viagem realmente aumentou. E com o aumento da demanda por entregas, algumas empresas floresceram, como a Starship Technologies, que começou a enviar pizzas ao redor do mundo em naves espaciais. Tá bom, eu menti sobre as naves espaciais, mas a empresa usa esses incríveis robôs autônomos. A comida é embalada nos bots por restaurantes, e então elas seguem seu caminho, alegres, andando pelas calçadas e atravessando estradas para entregar a sua saborosa carga. Usando uma combinação complexa de sensores, câmeras, GPS e até mesmo radar, eles podem navegar pelas cidades sem a necessidade de humanos e assobiar alegremente enquanto viajam. A empresa lançou o serviço de entrega autônoma em abril de 2018, e em agosto de 2019, os bots realizaram mais ou menos 100 mil entregas ao todo. Mas se avançarmos para janeiro de 2021, esse número aumentou 10 vezes para um poderoso 1 milhão, com os bots operando em todos os lugares, de Wisconsin a Milton Keynes. Ah, e além disso, eles nem mesmo precisaram ser vacinados, porque o antivírus já estava bem atualizado. Brilho glamuroso. Separações sempre são difíceis. Então, quando a moradora de Maryland, Angelina Top, passou por uma situação particularmente ruim, e apenas algumas semanas depois teve o lockdown, você não pode culpá-la por estar em uma situação ruim. Mas ao invés de ficar na sofrência, Angelina decidiu se vingar do ex da melhor maneira possível, ficando em forma. Ela pesava 145 quilos no início do lockdown de 2020, mas em apenas 8 meses, ela perdeu incríveis 63 quilos, e quase reduziu pela metade o seu peso corporal inicial. A jovem de 24 anos trocou o pão de alho e doces por legumes e frango, e combinado com uma dose saudável de exercício, os quilos saíram voando.
E por pouco, porque depois de sua dramática transformação, Angelina acabou pegando o vírus. Felizmente, ela só sofreu sintomas por alguns dias e se recuperou completamente. No entanto, se ela não tivesse perdido peso, ela acredita que a sua saúde ruim poderia ter causado um resultado pior. Então, sim, separações são bem difíceis. Só que a Angelina é mais dura na queda. O incrível Bulk. Vimos algumas pessoas que usaram o seu tempo livre no lockdown para perder peso. Mas será que alguém fez o oposto? Conheça Dmitry Azovsky, um fisiculturista russo que em 2019 era bem diferente. No entanto, 2 anos e uma pandemia depois, ele conseguiu fazer uma grande transformação. E não, isso não foi um resultado de permita-se, mas sim de um ganho de peso proposital, que Azovsky se esforçou para documentar em seu Instagram. Mas por que alguém em sã consciência iria sair de forma para ficar seriamente acima do peso? Bom, acontece que Azovsky se propôs a um desafio. Ganhar gordura não é muito difícil, não é mesmo? Perder, no entanto, é uma história bem diferente. E assim que Azovsky subiu para quase 160 quilos, em fevereiro de 2021, o seu objetivo mudou. Ele não queria aumentar mais o seu peso, e sim perdê-lo. Com muito trabalho, determinação e uma quantidade surpreendente de humor, Azovsky passou seus próximos 8 meses malhando, e em outubro perdeu incríveis 59 quilos. Agora ele parece melhor do que nunca. Isso é o que os fanáticos por fitness chamam de bulk and cut. Enquanto estava engordando, Azovsky continuou treinando com pesos, ou bulking. Então, quando ele começou a perder peso, ou cortar, ele reteve a maior parte dos músculos que tinha antes, enquanto perdia a maior parte da gordura. Incrível! Máscaras do mercado negro. Quando os governos em todo o mundo começaram a introduzir regras obrigatórias para o uso de máscaras faciais, o que antes era um item de nicho bonitinho se popularizou mais rapidamente do que o aumento dos fidget spinners. Enquanto as pessoas corriam para pegar as suas máscaras e a escassez de equipamentos de proteção individual atingiu algumas cidades, um homem no Brooklyn viu uma oportunidade de ouro. Em um movimento renegado, Baruch Feldheim, de 43 anos, comprou um total de 130 mil máscaras, 192 mil respiradores e mais de 500 mil de luvas médicas, que guardou em uma oficina mecânica. Então ele começou a vender tudo para hospitais e corporações a preços insanamente inflacionados. Um médico foi forçado a comprar 1.000 máscaras por incríveis $12 mil. Em outras palavras, uma margem de lucro de 700%. Em uma reviravolta exclusiva com o Covid, máscaras faciais descartáveis baratas foram transformadas em ouro no mercado negro. Mas como todos os bandidos, porém, Feldheim ficou desleixado. Ele estava conduzindo os negócios desonestos de sua própria casa. E não demorou muito para que o FBI pegasse as pessoas que saíam de sua casa com caixas de suprimentos médicos. No final de março de 2020, agentes do FBI abordaram Feldheim do lado de fora de sua casa. Feldheim, sempre um cavalheiro, tossiu agressivamente na direção deles e depois disse que tinha coronavírus. Agora, antes da pandemia, isso teria sido apenas mal educado, mas, durante, era uma guerra biológica. Sem se incomodar com esse ato de terror, os agentes o interrogaram sobre os negócios que viram em sua casa. O bandido negou todas as acusações, só que mais tarde foi acusado de acumular suprimentos, mentir para a polícia e até agredir. Apesar de todas as suas milhares de máscaras, esse idiota não conseguiu mascarar a verdade. O enigma das emissões. Uma das poucas consequências objetivamente boas do coronavírus foi o efeito que teve no meio ambiente. Devido ao fechamento de negócios e à falta de carros nas estradas, as emissões globais de CO2 caíram 6,4% em 2020. São 2,5 bilhões de toneladas, ou o dobro das emissões anuais do Japão. Essa redução dramática é a maior desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os céus finalmente clarearam após anos de guerra poluindo a atmosfera. Embora nada possa superar a Guerra Mundial, apenas com pontos de drama, o Covid com certeza chegou bem perto. Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2020, quando a China entrou em lockdown, a quantidade de dióxido de nitrogênio produzido pelo país caiu pela metade. Embora a perspectiva de cima para baixo seja bem dramática, a vista do solo é ainda mais. Em Nova Delhi, a capital mais poluída do mundo, uma espessa poluição cobriu o Memorial de Guerra do Portão da Índia em 2019. E apenas um ano depois, o ar realmente parecia respirável. Apesar dessa promissora queda nas emissões de gases de efeito estufa, infelizmente a vida pós-lockdown já fez essas mudanças positivas se reverterem. Com os carros de volta às estradas e as empresas compensando o tempo perdido aumentando a produção, as emissões estão aumentando mais uma vez. Mas nem tudo está perdido. Se uma ação for tomada rapidamente, ainda podemos salvar a Terra da ameaça iminente das mudanças climáticas. E de fato, nossa resposta ao Covid prova que isso é possível. E não, eu não quero dizer as escolhas de guarda-roupa, é óbvio, mas você entendeu.
E com isso, nós chegamos ao final do vídeo. E aí, você conhece alguma outra mudança maluca que aconteceu durante a pandemia? Conta pra gente aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!